Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pérolas aos Poucos. Hoje vamos tratar de uma religião um pouco dissimulada, mas que continua sendo uma religião como todas as crenças humanas, a religião da ciência. Vamos lá, eu vou deixar claro que a questão aqui nunca foi e jamais será o ser humano em grupo. O objetivo o foco de Pérolas aos Poucos, com o subtítulo Deus é ateu, é o indivíduo, o ser humano, sozinho e solitário, porque é isso que conta na vida e na morte. Quando eu nasci sozinho, eu era um espermatozoide e era a outra metade de mim um óvulo, sozinhos. Eu nasci só, por mais que tenham tentado me sufocar de enganos, fábulas e tradições, religiosas ou não, a minha solidão é perene, desde o meu nascimento até o dia do meu desfalecimento, o dia em que meus órgãos deixarem de funcionar por livre e espontânea vontade deles, não minha. A vontade de morrer será decidida e decretada sem a minha autorização, exceto no caso de eu ter tido vontade de suicidar-me, o que não é o caso no momento. Já houve, justamente pela pressão, pelo sufocamento, pelo peso das mentiras propagadas pela infinita maioria da sociedade, todas elas. Muito bem, este é um preâmbulo para que entremos no cerne da questão da humanidade enquanto indivíduo só, solitário. Já foi discorrido sobre todos esses anseios do homem por entender e compreender a própria existência. Também eu discorri que um dos segredos que poucos estão dispostos a desafiar, né? Um dos segredos está em você, se você quiser compreender a vida e a morte, tem que se esforçar em compreender a si mesmo, único, um indivíduo único. Não adianta, é inútil buscar soluções em grupo, como nasceu o universo, como se desenvolveu a humanidade, tudo em grupo, porque o ser humano não é em grupo, o ser humano é único, ele é um ser individual, queira ou não queira. É difícil voltar-se para si mesmo, pelo pavor, pelo medo, pela preguiça, pelo comodismo. A praticamente maioria absoluta da humanidade abdica desse esforço para seguir líderes, gurus, chefes, né? Pajés, padres, papas, políticos, ídolos. Né? Tem sempre um ídolo humano, tanto quanto ele, cheio de falhas imensas, né? Basta um pernilongo com a malária embutida, um pernilonguinho, pique, pronto, ele morre. Aquele cara que você entregou
a sua verdade, né? Um vírus microscópico da meningite é suficiente para dizimar aquela existência. E você é capaz de entregar suas dúvidas e obter as suas respostas de um outro bosta que nem você. Então, vamos entrar na parte agora dessa religião chamada ciência, porque o fundo emocional, psicológico, existencial é o mesmo. O modus operandi da mente humana, medrosa, preguiçosa, aterrorizada, na verdade. O ser humano tem terror de morrer, né? Tem terror de sofrer, porque ele não tem a menor ideia de como ele veio parar aqui e de como ele vai sair dessa, né? Eu falo ser humano, mas não estou dizendo ser humano na totalidade, estou dizendo, repito, eu, né? Muito bem. A ciência existe desde sempre, né? Podemos chamar de ciência tudo aquilo que o homem descobriu a partir do próprio raciocínio lógico ou nem sempre. Bom, é muito difícil entrar e discorrer sobre esse argumento tão profundo da psique humana, porque nos primórdios a ciência sempre esteve totalmente misturada com a superstição, a religião e a ciência. Por séculos e milênios foram sempre uma coisa só, praticamente. Por exemplo, a astrologia, que é uma superstição pseudocientífica, né? Surgiu junto com a astronomia. Essa, sim, é uma observação do fato real. A astrologia já é uma superstição, uma grande bobagem que perdura desde Babilônia, 4.000 anos antes de Cristo, portanto, há 6.000 anos, é uma pseudociência, uma coisa completamente descabida, né? Não há meio de planetas influenciarem a personalidade de uma pessoa, né? Primeiro que nem sabiam, quando criou-se a astrologia, idealizou-se a astrologia, através de cientistas da época, né, de 6.000 anos atrás, e imaginava-se que aquelas coisas lá no céu maravilhosas que brilhavam fossem deuses. Por isso que o nome dos planetas, que significa errantes, né, porque eram luzes que desafiavam a lógica, porque as estrelas andavam as luzes das estrelas atravessavam a abóbada celeste em bloco, mas havia a olho nu naquele tempo, não existia telescópio ainda, naquele tempo distinguia-se 6 luzes que não seguiam as outras milhares de estrelas. Então acreditava-se que aquelas luzinhas, pelo fato de serem independentes, eles achavam isso, eram deuses. E aí colocaram o nome de deuses, né? Atualmente, eu falo atualmente em termos históricos, né? Ou seja, a partir dos romanos, os deuses que os babilônicos deram à sua astrologia primordial foram transliterados para a astrologia romana. Aí veio Marte, deus da guerra, Vênus, do sexo e da sensualidade. Cada luzinha daquela, eles imaginavam que fosse um deus com o poder de influenciar a personalidade e o destino. Olha só que... mas compreensível, naquele tempo não se sabia absolutamente nada. Hoje também não se sabe nada, mas sabe-se um pouquinho, o suficiente para a pessoa ter absoluta certeza que um corpo físico que se chama Marte por uma superstição de 6.000 anos, a milhões de quilômetros de distância da Terra, é óbvio que aquela, que não é nem luz, né? A luz que Marte emana é refletida pelo Sol. Hoje a gente sabe que é simplesmente impossível. Não existe nenhuma
nenhum motivo para que Marte influencie a personalidade de um indivíduo aqui na Terra, ainda menos o destino, né? Vamos supor que não se chamasse Marte, as pessoas não se chamasse outro nome, se chamasse computador. Aquele planeta chama computador, não chama Marte. Vênus não chama Vênus, chama parede, entende? Não tem, já perderia completamente o sentido, porque Vênus e Marte só influenciam, segundo a astrologia, a personalidade, porque Marte é o deus da guerra, então ele tem a força, e aí através do poder dele, sabe? É algo completamente mitológico, né? Amanhã à noite eu vou continuar um pouco sobre a astrologia, mas é de uma bobagem tão grande. Eu só tenho, assim, eu não gosto de aconselhar ninguém, porque eu tenho que olhar para mim e ver a minha viseira, né? Tentar tirar a minha viseira para poder, quem sabe, né? Ver um cisquinho no teu olho. Mas eu vou falar de mim, né? Como as pessoas são tão envolvidas com essa submissão às tradições e aos medos, vivem me perguntando, qual é o teu signo? Eu digo, nenhum. Não existe isso. Entende? É uma coisa que não existe. E aí eu, com muito amor e carinho, eu tento explicar para aquela pessoa que as constelações, hoje a gente sabe que são 13. Nós sabemos, a astronomia comprova no papel, no telescópio, nas observações reais, que os planetas mudam. A Terra, na verdade, ela tem, quando ela gira, ela tem um movimento também, além de translação e rotação, tem um movimento tipo de peão, assim, que faz com que as constelações mudem de lugar. Não é a constelação que muda, mas a Terra muda. Então, por exemplo, o céu que as pessoas observavam há 2000 anos não é o mesmo céu que as pessoas observam hoje. E daqui a 2000 anos não será o mesmo céu. Além do fato de que naquele tempo que inventaram a astrologia, eles só viam 12 constelações, mas são 13. Então eu explico, pergunto, qual é o teu signo? Nenhum, poxa. Nenhum. Primeiro que, se eu tivesse nascido antes dos romanos, o ano só teria 10 meses, não teriam 12. Né? Porque julho, em homenagem a Júlio César, e agosto, em homenagem a César Augusto, não existiam. Eram outros meses. Então é uma superstição. Ninguém vai ser mais sensual porque é de leão, ou mais generoso porque é de câncer. Eu estou falando por falar assim, porque realmente todas as pessoas são. Assim como numa família, né, tem o irmão que é legal e o irmão que não é legal, o cara mais bonzinho, o outro mais egoísta. Então, é que, eu repito, tem uma questão na humanidade, isso estudado pela psicologia, que se chama validação pessoal. É um termo psicológico, que é o mesmo mecanismo que leva as pessoas a acreditarem, por exemplo, em Chico Xavier, Allan Kardec, no Prabhupada, no Osho e no Papa. É o mesmo mecanismo usado para acreditar na astrologia. E na macumba, no candomblé, praticamente tudo. A pessoa, ela valida, chama validação pessoal. Então o cara lê que virginiano é isso, aquilo outro. Ela percebe que ela tem algumas características de virginiano, mas é claro, todo mundo tem as características de todos os signos. É óbvio. Então isso não existe. Quem sabe eu esteja colaborando um pouquinho, não sou só eu, tem astrônomos muito legais que escreveram artigos muito interessantes a respeito dessa religião misturada com ciência, que com ciência não, com nada de ciência, é pseudociência. Porque na verdade, vou tentar encerrar, eu não quero que fique longo porque vocês não encham o próprio saco. O assunto é muito, muito lindo, muito vasto e é necessária muita coragem e nenhuma preguiça para você se entender. E pode ficar absolutamente relaxada ou relaxado que nós vamos entrar na religião da ciência. É uma religião também,
Da ciência que eu digo é a ciência mesmo, newtoniana, a ciência astronômica, então também é uma religião. A ciência médica, biológica, darwinismo, fiquem absolutamente certos de que eu provarei a vocês o que eu provei para mim, primeiro. Então eu acabei misturando as temáticas, mas é sempre dentro do mesmo indivíduo, eu. O meu estudo que eu fiz comigo mesmo. E isso eu estou tentando passar a você, por isso que este ensaio chama-se Pérolas aos Poucos. Eu desejo a você um lindo respirar a cada segundo, que o seu coração, independentemente da sua vontade, continue bombando um sangue quente e vermelho e pleno de vitaminas e proteínas, enzimas e milagres que a cada milésimo de segundo acontecem somente pelo fato de você estar ouvindo isso que eu estou falando. São milagres, milagres da física, milagres da química, milagres da biologia, milagres da vida e da morte, que é um fator importantíssimo da vida. O peso da morte na balança da existência é o mesmo da vida. A morte tem até muito mais peso do que a própria vida que a gente passa aqui neste invólucro chamado corpo. Independentemente se você crê que o homem exista há 20 milhões de anos, ou 35 mil anos, ou 5 mil anos, suponhamos que a vida na Terra exista há 5 mil anos. Neste período de tempo de 5 mil anos, você ficou morto quanto tempo? Simples, todo o tempo. Ou seja, você esteve milhares de anos morto e depois viveu 100 anos. Pum, morreu. Todo o resto que vier, você estará morto. Então, o peso da morte é muito maior, não dá nem comparação. Você ficou morto todo esse tempo, só está vivendo agora. E a hora que você morrer, vai continuar, a tua morte vai continuar por resto da eternidade, assim podemos dizer. Então, você conhecer a morte é fundamental. E amá-la, no bom e maravilhoso sentido, porque é ela que é o peso maior da vida. É por isso que as religiões existem, é por isso que a ciência busca desesperadamente entender o sentido da vida e, é claro, da morte. Para quê? Para tentar evitar isso que o ser humano, individual e coletivamente, é aterrorizado. O ser humano é aterrorizado pela morte. Alguns um pouquinho mais corajosos entram de cabeça nos ramos científicos para tentar, de alguma maneira, prolongar a vida. Muitos até, com muita prepotência e arrogância, tentam eliminar a morte, né? Fazer com que o homem seja eterno. De qualquer maneira, nesse exato instante, eu posso te garantir que eu, Neville, com este nome, vou existir apenas e no máximo, aliás, apenas e no máximo até hoje, porque daqui a 10 minutos eu não sei mesmo, daqui a 1 minuto eu não sei. Então, vamos supor que eu morra hoje. 60 anos eu vivi. Eu vivi vivo 60 anos. Mas vivi morto milhares, provavelmente milhões de anos. Então a morte é muito maior que a vida, concorda? Isso é lógico, né? Então é isso, eu agradeço a paciência de vocês. O meu intuito é simplesmente colaborar com o individualismo altruísta. Parece um paradoxo, mas todo o paradoxo é fundamental, não é? Como o escuro e o claro, o branco e o preto, o vazio e a matéria. Enfim, os paradoxos são tudo na psique humana, o modo humano de pensar, o modo com o qual o cérebro
codifica a existência desde o computador 0,1, né, 0,1, que é o sistema binário, a chamada tecnologia binária. A partir de 0,1 desenrola-se toda a ciência da tecnologia, assim como o Yin e o Yang, né, a gente também tenta explicar, porque é assim que a mente humana consegue funcionar, é o máximo que ela consegue atingir. Mais tarde, durante o episódio da religião da ciência, nós vamos conversar também sobre essa coisa ridícula chamada inteligência artificial. Cara, meu, mas não há inteligência natural. E quem criou isso chamado de inteligência artificial é um bando de estúpidos naturais, porque não sabem nada. O que a inteligência artificial é capaz de fazer é exatamente aquilo que a inteligência natural fez ou faz, provavelmente de uma maneira mais rápida naquele argumento, porque foi colocado um processador específico para aquele argumento. Então nós vamos entrar em tudo isso aí. Por quê? Porque é uma religião, é uma crença, é uma adoração, é um desespero humano de respostas para algo que ele jamais conseguirá responder, porque ele precisa admitir que ele é absolutamente nada. Ou individualmente, ou em grupo, ele continua sendo absolutamente nada. Esse episódio foi muito doido. Eu ia falar da ciência, ia falar do Michael Behe, ia falar do Darwin, ia falar do Watson e do Crick, ia falar da hélice dupla do DNA, ia conversar sobre os buracos negros e as distâncias anos-luz. Essa é a minha luta, ajudar a combater a tua guerra. E se você permitir, porque eu não tenho a pretensão de lutar por você, mas eu tenho o desejo de lhe dar armas, de lhe dar materiais intelectuais para você vencer a si mesmo. E se uma única pessoa utilizar-se do que eu estou dizendo e metabolizar de acordo com a sua própria inteligência e raciocínio e profundidade intelectual, eu ficarei muito feliz. E com certeza essa pessoa também. Quero deixar claro que eu não tenho a menor intenção de aconselhar ninguém. O objetivo é desabafar como uma cachoeira a água que eu sinto e tenho dentro de mim. Eu não posso, após ter me conscientemente transformado em uma fonte da minha própria sabedoria. Então eu não tenho o desejo de ser o teu sábio, de ser o teu... Nada disso, porque é impossível, eu não sou nem o meu próprio, entende? O objetivo desse Pérolas aos Poucos é simplesmente um individualismo altruísta. Como eu me preenchi de perguntas, e essas perguntas me levaram a mais perguntas, a mais perguntas, a mais perguntas, e com coragem eu respondi com outras perguntas, as próprias perguntas que eu tivera feito. Eu sinto-me na necessidade praticamente espiritualmente, biológica, metabólica, de jorrar isso. E se puder dissetar de alguma maneira alguém, uma única pessoa ou pouquíssimas pessoas, isso me deixará muito feliz. Mas, repito, o importante para mim é jorrar tudo isso que eu, com muita dedicação, sofrimento, muitos erros, consegui adquirir. É isso que eu desejo passar para vocês. É esse o objetivo total disso aqui. Repare que eu não fico pedindo inscrição, não fico pedindo positivo, nada disso. Se quiser colocar, é legal, porque o algoritmo do YouTube acaba mandando para outras pessoas, pode chegar em mais alguém, porque eu posso expor esse vulcão que tem a mania
de entrar em erupção constantemente. E graças a essa plataforma, essa minha lava consegue alcançar mais pessoas. Mas mesmo assim, eu sei que apenas uma minúscula parcela vai ser capaz de entender que eu não quero ensinar nada e que eu não tenho a pretensão nenhuma. É simplesmente, repito, um individualismo altruísta. É para a minha própria felicidade jorrar a minha existência. E é a minha. Isso você pode ter certeza, é minha, só minha. Não tem papa no meio, não tem biólogo, não tem cientista, não tem testemunho de Jeová, não tem médium, não tem pai de santo, não tem nada. O que sai de mim, sai de mim. Não saiu de nenhum Kardec, de nenhum papa, de nenhum padre, de nenhum pastor, de nenhum guru, de nenhum astrólogo, de nenhum filósofo, de ninguém. Nem do meu pai, nem da minha mãe, saiu de mim. Sozinho? Claro que não. Eu peguei todo um pouquinho de luta que essas pessoas tiveram e analisei com coragem. O objetivo já foi alcançado por mim, que é a oportunidade de jorrar, de eruptar desse vulcão que eu sou, a minha lava, de maneira que ela possa fertilizar, assim que ela esfriar, a lavoura de alguém. Tá? Até o próximo episódio. Vamos continuar com ciência, seja ela pseudo, como a astrologia, seja ela ciência realmente, como as ciências naturais exatas e biológicas e humanas, de modo geral. Porque também essas não passam de religião na mesma proporção das outras. Um beijo telepático e até breve.